Fala pessoal, bom, continuando aqui, então você está aí com o seu Figma aberto, né? Assim como eu, e antes disso eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu Gira, e aí aqui no Gira a gente vai vir, né, no nosso projeto. A gente está na aula agora de criação do nosso Style Guide. Então, eu vou vir aqui, né, no nosso Gira que a gente tinha feito no curso lá. Vamos no curso. E vamos vir aqui, ó. Tem duas maneiras. Ou a gente vem para cá e arrasta para em andamento, tá? Que é criar a estrutura do Style Guide. Ou a gente vem aqui em Backlog, vai ter a nossa sprint ativa, né? E aí a gente vem aqui e coloca esse tópico aqui para em andamento, tá? Ele já tá porque a gente já fez. Então agora o que a gente vai fazer? Você vai estar com o seu Figma aqui aberto, você vai vir aqui, ó, adicionar new page, né? Para adicionar uma nova página e vai colocar o nome da página de Style Guide. Eu já fiz isso para dar uma adiantada aqui, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir, eu copiei aquele template, tá? Para adiantar um pouco e foi o modelo que eu segui. Caso você queira também ter um template, ou até copiar o template, eu vou disponibilizar o link para vocês do Figma. Se vocês quiserem copiar o mesmo template, é só copiar e colar dentro do seu Figma. Mas aqui também você pode vir aqui e escrever Style Guide Figma Template, por exemplo. Você fazendo isso, vai aparecer aqui alguns links para você pesquisar, alguns guides e também tem imagem para vocês, caso você queira montar do zero, tem alguns modelos que você pode seguir, tá? Que também é o Figma, tá? Às vezes você entra aqui, você vê, ele vai entrar no próprio Style Guide, que é de template, ou você vem aqui e se baseia em algum tipo de. Ó, aqui, por exemplo, ó, ele já está até mostrando ó, como é que ele fez. É outro guide legal também, mostra os elementos. Vocês podem ver que ele não foge, como eu falei, ele não foge muito do padrão, tá? Tenho cor, eu tenho a parte de iconografia, tá? Eu tenho tipo de ó, tipografia. Então sempre é o mesmo padrão, ele só muda mais ou menos o estilo que eu vou criar o guide. Então aí você dá uma pesquisada, ou segue o meu modelo, ou dá uma pesquisada, ou cria do zero o guide, tá? O modelo do guide que você quer seguir. É só meio que pesquisando aqui e pegando algumas referências. Se você quiser criar do zero, aí você cria um do zero, seu próprio, ou pega um template. Bom, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu copiei lá o meu guide, tá? E deixei algumas coisas aqui pra gente fazer meio que em conjunto, tá? A parte de logo, é, a gente colocaria mais ou menos aqui, criaria um logo aqui, né? Eu não vou criar um logo do zero com vocês, porque geralmente dá um pouco de trabalho criar. Mas basicamente, o que eu fiz? Daria para fazer, tá? Para eu fazer aqui o do canal, eu fiz um cifrão. Eu peguei um ícone. Vamos chegar aqui mais pertinho para a gente conseguir ver, tá? Eu fiz um cifrão. Eu peguei um ícone do do material, tá? É, eu peguei o ícone do material, né? Que ele você vier aqui, ó, isso é uma coisa nova, legal aqui também do Figma. Você pode vir aqui, pesquisar Material Icons e aí achar esse cara aqui e dar um Run, tá? O Ctrl P também funcionava, mas eu não sei se ele vai funcionar. Eu vim aqui, Ctrl P e clicar, é isso.
também funciona. Então dá um Ctrl P, ele funciona, mas o plugin tem que estar instalado. Aí é só vir aqui, pesquisar e instalar. Aí eu vim aqui, achei o ícone da carteira, né? Peguei aquele íconezinho de carteira, que agora eu não lembro qual é, exato. Tava pesquisando aqui, ele tá logo aqui em cima, ó. É esse cara aqui, ó. Balance Wallet. Aí você pega, aí você vem aqui, ó, ou você fecha ou não. Você vem aqui, coloca esse cara aqui. Geralmente ele faz isso com vetor, que dá para você movimentar também os vetores desse cara. Eu acabei movimentando errado, porque eu movimentei dentro do vetor o ícone. Então ele vai vir aqui, vai vir um frame. Você pega aqui, dimensiona ele. Aqui, tá? Faz aqui. E aí eu escrevi um texto aqui. Fim. E aí depois eu peguei outro e escrevi children. Esse foi um exemplo de como eu criei, tá? Depois eu usei a tipografia ali de cores para colocar na cor que eu queria. Então, como eu já tinha criado as cores, eu vim aqui, ó, aqui do lado a gente consegue escolher a lista de cor. Esse caso aqui ele não tá porque eu copiei e colei. Então ele geralmente não vem com a tipografia. Mas geralmente se você vier aqui e fizer, por exemplo, ó, essa cor que você está aqui, você quer adicionar. Então você vem aqui, ou desculpa, você vem aqui e você dá um adicionar. Aí você adiciona, aí você fala assim, é, primária, por exemplo. Tá? Aí você dá um create style, o que vai acontecer? Aqui ele vai definir como primária. Esse daqui ele não está como primária, tá vendo? Então eu posso vir aqui e selecionar, ele fica aqui a cor. Isso você pode fazer para o componente, para um monte de coisa. Aí, por exemplo, eles aqui, ó, estão vendo? Ó, lembra que eu falei? Eles estão meio que jogados aqui, ó. Um, dois. Aqui o ícone 3. Aqui o outro ícone 4, que é um vetor. Então, o que que eu faço geralmente? Eu venho aqui, faço isso, isso e isso. Aí eu dou um Ctrl G. O que que ele fez? Quando eu selecionei esses todos, ele meio que agrupou esse cara. Quando ele agrupou, o que que eu fiz? Ah, pô, eu quero que esse cara fique embaixo de logos, porque ele vai ser um dos meus logos. Ele está aqui na característica de logos, né? Do meu Style Guide. Então, vou colocar aqui logos. Aí uma coisa legal que dá pra gente fazer, tá? Por exemplo, aqui eu poderia ter um grupo logos, logos primários, por exemplo, tá? Então tem aqui logos primários, que seriam todos os logos primários, e os secundários que seriam outras opções de utilização. Então, nesses logos primários a gente poderia ter pequeno, médio, grande. Então, vamos colocar assim, esse daqui seria o grande. Vamos colocar aqui assim, ó, logo, colocar aqui logo G, por exemplo. E aí, esse daqui, o que que eu faria? Eu consigo pegar e utilizar esse cara aqui, ó, Create Component. O que que é esse Create Component? Ele vai criar esse cara como um componente. Quando eu criar esse cara como um componente, eu consigo usar esse componente, ele vai me dar ali em assets, aqui nessa aba aqui, ou aqui também agora, que essa parte é nova, mas bem legal, aqui em components, ele vai tirar os seus componentes criados. Então, quer ver? Quando eu clicar aqui, ó, clicar em components, você viu que ele transformou aqui em um outro diferente, né? E aí, se eu vier aqui, ó, ele vai mostrar, ó, logo G. Aí, por exemplo, se eu estiver na página aqui desse cara e quiser utilizar esse logo G, ele já veio aqui, ó. Ele já veio,
Tá aqui o logo G no mesmo padrão. Para que isso serve? Isso também é muito bom. Aqui eu consigo vir no raiz, né, o logo raiz. E isso é muito bom para quê? Se eu vier aqui e mudar, por exemplo, para a cor, é, vamos colocar aqui uma outra cor, sei lá. Eu coloquei aqui vermelho, por exemplo. Se eu vier para uma cor vermelho, se eu vier aqui no escopo, ele mudou também, ó, automaticamente. Então, para isso que serve muito essa parte de guide, tá? Criação de componente, estruturação de tipografia. Então, a gente vinha aqui estruturar tanto o tipo, fazer essa parte que a gente fez aqui em conjunto de colocar um uma seleção de cores, né? Que aqui eu já virei um componente. Mas eu consigo entrar também nesse componente como eu estou na raiz, eu consigo vir aqui e fazer isso aqui, por exemplo. Então eu conseguiria, é, opa, aqui, por exemplo. Nesse caso aqui, eu conseguiria criar, ele já está nessa cor. Então eu consigo vir aqui e criar mais um style desse cor, dessa cor aqui, por exemplo, secundária. E aí ele ficaria aqui, e aí assim a gente vai criando nossa paleta de cores. Geralmente a gente faz o quê? A gente vem aqui nesses caras aqui, que estão nas nossas. A gente montou, né, nossa paleta. Então aqui você pode ver que, por exemplo, aqui está uma cor principal, aqui tem uma cor principal nesse cara, e aí aqui a gente tem algumas variações dessa cor que também é possível, tá? Então, dessas variações, a gente vai criando também, por exemplo, primária um, 2, 3, 4, 5, 6, aí secundária, por exemplo, secundária vermelha, um, 2, 3, 4, 5, 6, secundária amarela, um, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, aí depois de tudo isso criado, ele estaria aqui, ó, um monte de corzinha para a gente utilizando durante a construção lá do nosso layout. E a mesma coisa para tipografia. Ia ficar aqui, a gente ia ter também a parte de tipografia, que é aqui como que funciona. A gente viria aqui, por exemplo, geralmente a gente faz assim, né? Ah, aqui está aqui, Roboto, a gente viria aqui também nessa parte, criaria também um guide de tipografia. E iria fazendo assim até terminar essa parte. E aí depois que terminasse essa parte, a gente ia construir os nossos componentes, que é a parte do botão, a parte do grid, que a gente vai ver um pouco na próxima aula. Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu não criei muito aqui com vocês isso daqui, porque isso daqui é meio que trabalho manual. Não foge muito. Você vai criar, mais ou menos, você vai fazer, seguir algum padrão de algum guide que você pegou, tá? E vai seguir isso. O que importa para conhecimento mesmo é saber como mexer. Então, como fazer. Feito isso daqui, ó, que nem aqui, eu fiz com vocês. Eu te mostrei como usa ali o Figma, ou, desculpa, como uso o Material, como coloco um plugin, como que eu crio um componente. Então, como que eu venho aqui, a partir desse cara aqui, como que eu crio um componente, né? A partir dele, como que eu crio um grupo, que é coisa que a gente já tinha revisado, como que eu utilizo esse componente, eu posso vir tanto daqui, tá? Aqui, ó, você pode ver, ó, ele criou no Core, eu posso vir aqui, posso vir nos meus, na minha outra página, vir aqui em componentes também, arrastar, não teria problema nenhum, tá? E eu deletando, eu não deleto o raiz. E basicamente, e também ensinei vocês aqui, né, nessa parte de a gente conseguir pegar e criar ali as cores, né? Como que a gente cria um guide ali de cores dentro do Figma, como que a gente cria um guide de texto ali dentro do Figma, né? Vindo aqui, por aqui, na parte de texto, na de cores também. E basicamente é isso, tá? Então, para a construção do nosso guide, a gente utiliza muito essas questões para depois começar a construir o layout, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Qualquer curiosidade, não esqueça de seguir, compartilhar o vídeo também se for legal, se curtiram e ativa as notificações também para você não perder mais nenhuma aula. Se já perdeu,
volta lá e vê. Se não perdeu, continua seguindo aí, que só vem conteúdo bom. Tá certo? Até a próxima aula, pessoal.